Olá, amigos e amigas, que todos tenham um feliz dia, que ele seja prazeroso e deleitoso ao lado de Jesus. Vamos estudar a lição e hoje, meus amigos, inicia-se um novo trimestre, que ele tem como título As Três Mensagens do Apocalipse, que é este livro aqui, né? As Três Mensagens do Apocalipse. E hoje, sábado, 25 de março, a lição 1, ela tem como título Jesus vence, Satanás perde. Para nós entendermos a lição de hoje, que diz que Jesus vence e Satanás perde, nós temos que voltar ao grande conflito que ele iniciou-se lá no céu, onde no livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículos 7 a 9, ele nos diz: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou-se no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão. Bom, aqui quando fala Miguel, quando diz ali, houve peleja no céu e Miguel e seus anjos pelejaram. Aqui quando fala Miguel, quer dizer o próprio Cristo. E o dragão, ele é identificado em Apocalipse 12, 7, como sendo Satanás. Fica aqui evidente, portanto, que a peleja que ocorre lá no céu, entre Cristo e seus anjos, e Satanás e seus anjos do outro lado, ocorreu esse conflito devido a Lúcifer almejar o lugar de Cristo e querer ser igual a Deus para receber a adoração. Com isso, Satanás e seus anjos foram expulsos do céu e lançados para a terra, que até então não tinha forma alguma. E essa expulsão do céu não fora assim meramente uma questão assim de discórdia ou ideologia, pois as batalhas entre os dois exércitos de anjos bons e anjos maus são tão reais como as travadas pelos exércitos deste mundo. E do resultado de conflito espiritual dependem destinos eternos, e onde aqui a escritora Ellen White ela menciona e confirma em seu livro Profetas e Reis, na página 176. E até fala mais detalhado. Com isto, Satanás, que sabia que Deus criaria o homem, e a pretensão de Deus era encher a terra com seus filhos, ele passou a atacar e enganar o primeiro homem, Adão e Eva, no jardim do Éden, e levou ao engano, atrapalhando os planos de Deus. E com isto, a humanidade estava fadada à morte eterna, e o mundo jaz nas mãos do inimigo. E a lição desta semana, no verso para memorizar, fala dos ataques do inimigo ao povo de Deus, que nos diz: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com a descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 7. Neste texto, onde fala o dragão, é o Satanás. E a mulher é o povo de Deus, a igreja verdadeira. E Satanás sai a perseguir aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. E o profeta Daniel fala desse período de perseguição por 1260 anos em seus livros, Daniel 7, 25, Daniel 12, 7, e também o apóstolo João menciona em seu livro Apocalipse 11, 3, assim como o Apocalipse 12, 6 e Apocalipse 12, 14 e Apocalipse 13, 5. O período de 1260 anos, que se refere à grande perseguição ao povo de Deus, foi profetizada por Jesus, que está lá em Mateus 24, capítulo 15, 22. E essa ira toda de Satanás, avolumada cada vez mais,
ainda acontece porque Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, venceu a morte, e ele, Jesus, tornou-se então o legítimo representante do povo de Deus neste mundo. E ali na cruz do Calvário ele derrotou Satanás, que ele achava, né, que Cristo havia morrido para sempre. E por isso o título da lição, né, Jesus vence, Satanás perde. Porque ali Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário, e ele venceu a morte, nos livrou também da morte eterna, e assim Satanás viu que realmente ele havia perdido ali. E a morte de Cristo na cruz do Calvário reconciliou o mundo com Deus. E o acusador, o diabo, ele não tem mais direito algum sobre esse mundo, né? Porque quando ele foi expulso aqui para a terra, né? E quando Adão e Eva pecaram, ali Adão e Eva tinha dado o mundo para o próprio Satanás. E ele considerava-se dono do mundo. Mas depois Jesus morreu na cruz do Calvário, ele nos livrou da morte eterna e venceu a morte. E o acusador enganador, ele finalmente foi lançado fora do seu lugar, desse Deus de usurpação, e Cristo, né, segundo Adão, tornou-se o nosso representante. E agora é revelada a causa, né, do oculta das grandes lutas que a igreja tem. O diabo, sabendo que perdeu a batalha contra Deus, pois a vitória de Jesus na cruz, e reconhecendo que lhe resta assim pouco tempo, né, porque Jesus vai voltar e vai exterminar com Satanás, ele está agora concentrado todo o seu poderio contra os seguidores de Cristo. E o profeta João escreveu no Apocalipse 12 que foi mostrado esse inimigo de Deus e do homem perseguindo a mulher, que é a igreja de Deus. E até a morte de Cristo, Satanás, até um pouco antes, né, da morte de Cristo na cruz do Calvário, Satanás estava ansioso por reunir todos os mundos em torno de si para a rebelião contra Deus. Mas agora, derrotado na cruz, vencido por Jesus, ele sabe que seus dias estão contados. E assim ele transfere toda a sua ira, toda a sua força e energia para combater a igreja de Deus. E nós estamos assim no meio desse grande conflito. E para nós escaparmos dos ataques do inimigo, a igreja foge para o deserto, que fala lá em Apocalipse 12, 7. E ela vai para um lugar que Deus preparou para ela. E aí ela é sustentada por 1260 dias proféticos, ou 1260 anos literais. Essa perseguição à igreja verdadeira começou em 538 depois de Cristo. Que os amigos devem lembrar, né, com a época da Inquisição e todos aqueles problemas todos produzidos, né, nesse período, a partir de 538. E nos dias de hoje, ele continua perseguindo. E nós estamos em um grande conflito, numa batalha de vida ou morte, contra um inimigo astuto e desleal, que parece, né, que as forças do mal estão fora do nosso alcance. É claro, de uma perspectiva meramente humana, né? Parece que as forças do mal são invencíveis, onde o fracasso parece certo e a derrota é inevitável. Mas não é assim, meus irmãos. Mas graças a Deus, embora sejamos em desvantagem, devido à legião de Satanás, e que lá é grande, por meio de Jesus nós venceremos no fim, na sua segunda vinda, onde ele derrotará em definitivo o inimigo e nos levará para as mansões celestiais. E esta semana, diariamente e durante todo o trimestre, nós estudaremos o livro de Apocalipse e justamente aquilo que eu havia mencionado, né? Falaremos especificamente sobre as três mensagens mensagem do Apocalipse, né?
E nós estudaremos diariamente numa lição assim maravilhosa. E aprenderemos também que existe um conflito cósmico, né, entre o bem e o mal, hoje, e que Deus sempre deu o livre-arbítrio desde o céu para todos os seres. E que Satanás escolheu fazer uma revolta no céu, escolheu fazer o mal, a cobiça, provocando uma batalha que trouxe consequências graves. Está em Apocalipse 12, versículos 7 a 9. Nós estudaremos também diariamente sobre o ataque satânico, onde o inimigo procurou destruir a Cristo. No entanto, ele falhou em suas tentativas, e o apóstolo João menciona tudo isto em símbolos, né? E nós vamos saber a tradução desses símbolos, o que seria, qual é a mensagem para nós. Está lá em Apocalipse 12, versículo 4 até 6, Efésios capítulo 5, versículos 25 até 27, e no Salmos capítulo 2, versículos 7 até 9. Vamos verificar também que o encorajamento, né, que nós temos que ter pelo fato de o acusador Satanás ter exposto do céu, e que cada dia, hoje, ele está mais violento, atacando mais seu povo. Nós vamos ver que garantia e vitória de Cristo nos dará. Está em Apocalipse 12, versículo 10 e Apocalipse 12, versículo 11. Verificaremos também o que os versos de Apocalipse 12, 6 e Apocalipse 14, 16, Apocalipse 12, versículos 14 até 16, sobre o ataque à igreja e a provisão de Deus para o seu povo. Nós estudaremos detalhadamente esse assunto. Saberemos também que as características, né, do povo remanescente de Deus no tempo do fim, qual será? Está lá em Apocalipse 12, versículo 17. E é por isso, meu amigo, nesses tempos assim desse grande conflito, Deus tem falado intensamente através do Espírito Santo para todas as pessoas aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser sábio. Você passa a entender mais as Sagradas Escrituras, a manusear melhor, ter entendimento, né? E principalmente esse livro de Apocalipse, né? Que você precisa da orientação do Espírito Santo. E é justamente quando você aceita Jesus como Salvador, você passa a ter uma mente mais aberta para entender. E aí você passa a buscar essa salvação. E é por isso, meu amigo, quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, Deus dá esse presente que chama salvação. E com isto, Jesus vai te levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais conflitos, não há mais dores, mais nada, meu amigo. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.